no sentido de encarar isso não apenas a partir de fórmulas empíricas, mas a partir de conceitos e elementos científicos e consistentes. Inclusive, isso resultou num livro que eu lancei recentemente, né, trazendo a ideia, né, que eu venho chamando da preparação de alto rendimento, de modo a agregar todos esses elementos fundamentais. Isso é válido, inclusive, também, que quando se fala em termos de direito, é muito comum se raciocinar em termos de concurso público, mas para o vestibular também. Sem dúvida nenhuma. Aliás, esse sistema que desenvolvi, né, que é o sistema Tuctor, que busca planificar os estudos, alguns usuários do sistema, não apenas, a grande maioria dos usuários são pessoas que estão estudando para concursos públicos e exame da OAB, mas inclusive existem vestibulandos e estudantes de residência que acabam utilizando a ferramenta. Por se tratar de um mecanismo extremamente inovador, né, que não havia nada parecido voltado a esse objetivo, inovador, voltado a planificar os estudos, que é algo, vamos dizer, uma das grandes preocupações do candidato, eu diria, um dos grandes problemas que muitos candidatos cometem, não apenas a concursos públicos, mas a vestibulares, exame da OAB, ou mesmo a residência médica, é exatamente a planificação. E essa falta de planificação e sistematização dos estudos acaba comprometendo a manutenção desse processo e, eu diria, resumindo, é o que leva muitos candidatos a desistirem. Às vezes, determinada pessoa que poderia exercer uma carreira pública de maneira extremamente louvável, eficiente, poderia dar uma grande contribuição ao Estado, acaba não tendo a possibilidade de desenvolver este encargo por não lograr êxito no concurso e não logra êxito no concurso por desistir desse processo, exatamente por não ter contado com uma ferramenta de planificação. Então, esse sistema vem exatamente suprir esta necessidade, né, e baseado não apenas na minha experiência de candidato, mas em pilares científicos, de modo a colaborar com essa planificação e fazer com que o candidato não apenas possa sistematizar, organizar e imprimir eficiência no seu processo de implementação de esforços, mas também possa se manter nesse processo até buscar a aprovação no concurso público. Eu venho sustentando, inclusive no livro, procuro trazer essa ideia, né, um dos elementos que eu procuro colocar ao candidato é a ideia da certeza. Certeza de que é viável passar no concurso. Naturalmente que, desde que trabalhando de forma articulada, com 3 pilares fundamentais, que são, em primeiro lugar, a planificação dos estudos, e aí eu trabalho com a ideia do planejamento estratégico e do planejamento tático, e o sistema que desenvolvi, né, o sistema Tuctor, acaba sendo uma ferramenta que vai auxiliar na implementação e na execução desse planejamento estratégico e tático da preparação, de modo que o planejamento é o primeiro pilar fundamental. O segundo, a aprendizagem, e trabalho várias teorias da aprendizagem, aplicação de teorias da aprendizagem cientificamente construídas ao processo de preparação para o concurso. Aliás, recebi recentemente um convite para fazer uma apresentação sobre teorias da aprendizagem aplicadas à preparação para concurso no congresso que ocorrerá da Associação Brasileira de Psicopedagogia, e fiquei extremamente lisonjeado e feliz com esse convite, por acreditar que se trata de um reconhecimento da academia voltado ao estudo da aprendizagem humana, ou seja, os acadêmicos, os cientistas da aprendizagem humana, vamos dizer, formularam esse convite talvez por achar que o trabalho de orientação que vem desenvolvendo tem respaldo e fundamentação científica, de modo que o segundo pilar fundamental corresponde à aprendizagem, até porque a preparação para um concurso, para um exame da OAB, envolve um processo de apropriação intelectual da informação, o que vai fazer com que o candidato passe é a disponibilidade intelectual e cognitiva da informação no momento da prova, o que exige a submissão a um processo de apropriação intelectual, que corresponde à aprendizagem, sendo este o segundo pilar fundamental. E o terceiro envolve aquilo que chamo da gestão das condições emocionais, que vai fazer com que o candidato se mantenha nessa trajetória. Não tenho dúvida em afirmar que o candidato se preocupando com esses 3 aspectos, a planificação dos estudos, a aprendizagem, a gestão das condições emocionais, a aprovação no concurso, no exame da OAB, pode ser tido como uma certeza.
Professor, eu vou lançar uma questão que eu não sei se alguém, sinceramente não sei se alguém já levantou esse ponto de vista, mas assim, analisando exatamente sobre a perspectiva da psicopedagogia, existe independente dos resultados nos concursos públicos, existe uma grande massa de pessoas que estão estudando, se tornando altamente competitivas, tanto para concurso público como para o próprio vestibular e em áreas muito variadas. Isso está fazendo com que haja isso é bom para a sociedade em si, está se desenvolvendo cidadãos mais preparados por essa sistemática do concurso público? Olha, essa é uma pergunta extremamente, vamos dizer, delicada e complexa, e sensível também, eu diria. Eu não tenho dúvida de afirmar, e venho sustentando, que essa competitividade que há, né, esse caráter competitivo que tem ocorrido cada vez mais nos concursos públicos, o que vai exigir do candidato essa preocupação com a planificação, eu não tenho dúvida em afirmar. E aí é uma avaliação qualitativa. Isso vai fazer com que tenhamos um servidor público com um perfil muito diferenciado daquele perfil tradicional. Um servidor público que já entra com a compreensão, por exemplo, adotando essa ideia do alto rendimento na preparação, como vem propondo, é um servidor público que já entra com uma compreensão de eficiência, com uma compreensão de sistematização, com uma compreensão de processos de implementação de esforços completamente diferenciado. Acho que isso é bom, sim, para o poder público. É preciso que isso não comprometa a democratização do acesso ao cargo público. E venho sustentando, inclusive, um dos objetivos da ferramenta, do sistema, é provar matematicamente, logicamente, para todo mundo que é possível passar no concurso. Tem um conceito lá do gerenciamento de projetos chamado teoria da tripla restrição, que diz o seguinte: qualquer projeto tem 3 restrições: qualidade, tempo e custo. O sistema, um dos objetivos do sistema é provar para todo mundo que é possível que aquele candidato que só pode estudar 10 a 20 horas por dia, por semana, por ser um pai de família trabalhador, tem, em termos de qualidade, a mesma condição que aquele que se dedica exclusivamente ao concurso, tendo aí, por exemplo, 40 semanas. Tem a mesma condição de concluir a execução daquele plano de estudos, com a mesma qualidade em termos de estudo, apesar do conceito de qualidade ser algo muito complexo, enfim, para discutirmos, mas tem a mesma condição de terminar aquele plano de estudo. Qual é a diferença? Como um tem uma capacidade de investimento em termos de horas semanais de estudo diferente do outro, um terminará em um tempo maior que o outro, mas é viável a conclusão do plano de estudo pelos dois. Muitos desses elementos eles podem ser conferidos. Vamos mostrar aqui já para o telespectador o livro do professor Rogério Neiva, Como se preparar para concursos públicos com alto rendimento. Prepare-se com estratégia, eficiência e racionalidade. Livro de autoria do nosso convidado de hoje e que você pode acompanhar as aulas, inclusive no Saber Direito. Se você não perdeu as aulas durante a semana, você tem a possibilidade de checar também nos endereços do YouTube, nos links do site do Supremo Tribunal Federal. Professor, nós temos outros livros também, além desse, que já estamos repassando para o telespectador de sua autoria. Vou colocar aqui do lado, para facilitar um pouquinho a manipulação dos livros que estamos mostrando aos telespectadores. Uma indicação também do professor é o livro do professor Amaury Mascaro Nascimento, Iniciação ao Direito do Trabalho. Então, está já na 30ª, nesse caso aqui na 34ª edição. Não, já está a posterior. Esta edição aqui é de 2009. O professor, inclusive, foi um dos primeiros livros nas suas edições anteriores em que o professor estudou, não é? Pois é, na verdade, na parte das dicas de direito do trabalho, eu resolvi trazer um livro mais tradicional. Esse é um resumo, é um livro sintetizado, uma versão sintetizada da obra do professor Amaury Mascaro, que é um autor tradicional do direito do trabalho. Então, eu resolvi trazer o tradicional e o contemporâneo, e o atual. Então, essa é a primeira dica aí no livro mais sistematizado. Passando para uma fase posterior, também, nas dicas do professor Neiva, Revista Trabalhista, Direito e Processo. Também uma outra dica, a publicação da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Um outro tipo de estudo, não é, professor? Pois é, inclusive isso, eu venho trabalhando na preparação para concurso a ideia da preparação em 2 fases. A segunda fase seria uma fase de aperfeiçoamento. Muito importante a leitura de artigos doutrinários e a revista da Ana Matra é uma fonte espetacular. Para quem busca o aperfeiçoamento profissional, os advogados, também é fundamental. Uma dica aí para os advogados que querem estar afiando aí a sua advocacia
não deixem de estudar a revista de Direito e Processo da ANAMATRA, que tem muitas informações relevantes doutrinárias e jurisprudenciais. Também nesta fase posterior de estudo, também para os profissionais, Direitos Sociais na Constituição de 1988, também uma publicação da ANAMATRA. Exatamente, né? E aí eu resolvi trazer também nessas construções contemporâneas, e aí inclusive trazendo essa ideia do direito do trabalho cada vez mais constitucionalizado, essa abordagem do direito do trabalho focada na ideia da centralidade da Constituição. Esse livro aí da ANAMATRA é espetacular, traz uma série de artigos, é uma reunião de artigos riquíssimos, de grande valia, não apenas para o aperfeiçoamento profissional, mas também para aquele que busca aí se preparar para concurso como da magistratura e Ministério Público do Trabalho. E uma outra dica também, nesta síntese dos livros apresentados hoje, Curso de Direito do Trabalho, do professor Luciano Martínez, editora Saraiva também, nas dicas do professor Neiva, hoje aqui no Saber Direito Debate. Pois é, o professor Luciano Martínez é um juiz do trabalho da Bahia, não tenho dúvida que será um dos grandes doutrinadores do futuro. Essa é a primeira edição do livro. Também fica aí a dica para quem vai começar a estudar Direito do Trabalho agora ou quem quer se aperfeiçoar no Direito do Trabalho. Professor, muitas outras perguntas eu ainda gostaria de fazer, inclusive sobre as aulas específicas da semana. De qualquer maneira, o telespectador que não tenha tido a oportunidade de acompanhar as aulas sobre regime de emprego público, contrato de trabalho na administração, terceirização, extinção do contrato na administração, direito coletivo na administração, pode conferir em www.tvjustiça.jus.br para baixar e assistir os vídeos, também na página do Supremo Tribunal Federal, na internet www.stf.jus.br. Você tem um link para a página no YouTube do Supremo Tribunal Federal, onde também estão disponibilizadas as aulas do Saber Direito. Também você pode mandar a sua sugestão para saberdireito@stf.jus.br. Bom, professor, como eu disse, muitas outras perguntas eu gostaria de fazer, mas o nosso tempo está esgotado. Eu queria agradecer a sua participação e, como sempre, contando com novas participações aqui na TV Justiça para falar aos nossos telespectadores. Eu que agradeço, Carlos Eduardo, agradeço a TV Justiça e parabenizo a TV Justiça pela iniciativa. Espero que a nossa conversa tenha sido rica e proveitosa para o nosso telespectador. Com toda certeza foi. E você, amigo da TV Justiça, queria agradecer a sua participação, como sempre, conosco e continue aqui na TV Justiça.